o nosso primeiro vídeo. Vamos aqui apresentar os nossos convidados e ajudantes, né? Tá aqui o Lineker, faz olhar pra ele. O Cássio, o Leandro, que é um dos idealizadores, o Lucas e o nosso convidado Silvio, que é âncora Nosso convidado Silvio, âncora esportivo da Rádio Minas. Grande abraço, Fabrício, a todos os idealizadores do Parça Gourmet. É um prazer estar aqui com vocês. Eu faço o pré-jogo, o intervalo e também o pós-jogo de toda a transmissão esportiva da Rádio Minas, juntamente com toda a equipe que é líder de audiência aqui em Divinópolis, trazendo todos os jogos, seja pelo Campeonato Mineiro, Brasileiro, onde estiverem Cruzeiro, Atlético e o nosso Guarani, que é de Divinópolis. Vamos para a primeira receita do canal. Vamos fazer bolinho de frango. Então vamos para os ingredientes. 400 gramas de batata amassada tipo purê, 500 gramas de frango desfiado, uma cebola pequena inteira, 3 dentes de alho e azeite a gosto. Vamos à receita. 1 colher de sopa de azeite. Agora acrescentamos a cebola e o alho. E deixa dourar um pouco. Continuando, depois da cebola e o alho ter dourados, vamos acrescentar o frango. Mexa. Mexa bem aqui para o frango ficar bem soltinho, para ficar melhor na hora de fazer os bolinhos, na hora de fazer a massa. Tempere o frango a gosto. Eu vou colocar um sachê de tempero para frango mesmo, esses tradicionais que vocês encontram aí no mercearia. Agora acrescente 1 xícara de água e deixe cozinhar. Enquanto a nossa receita não fica pronta, vamos para o bate-papo com o Silvio. Silvio, torcedor fanático do Cruzeiro, acompanhou em quase todos os jogos, né, Silvio, o Cruzeiro em 2011. Conte um pouquinho para nós como foi acompanhar o seu time do coração por vários lugares do Brasil e um conto para onde você foi também. 2011 foi um ano muito bacana, um ano muito especial e tudo começou quando eu trabalhava ainda fora do meio radiofônico, fora do meio de comunicação. E eu trabalhava em uma empresa de transportes de passageiro, uma das maiores da América Latina, vou até citar o nome dela aqui, a empresa Contígio de Transportes, com sede em Belo Horizonte, mas eu trabalhava aqui na bilheteria em Divinópolis. E eu tinha um sonho de poder seguir o Cruzeiro não só nos jogos em Belo Horizonte, onde eu já pude ir algumas vezes, no velho Mineirão, até no antigo Independência, e agora depois das reformas, eu também pude acompanhar esses jogos em Belo Horizonte, mas eu tinha primeiro a curiosidade e o sonho de conhecer outros lugares, conhecer outros estádios que eu sempre via pela televisão. Viajei vendo o Cruzeiro por esses lugares, em Porto Alegre, nos 2 estádios de lá, no antigo Beira-Rio, né, antes da reforma para a Copa do Mundo, no antigo estádio do Grêmio, no estádio Olímpico também, fui lá no jogo entre Grêmio e Cruzeiro. Hoje o Grêmio está com a sua nova arena. Em Florianópolis também fui nos 2 estádios, tanto no Orlando Scarpelli e no estádio da Ressacada, que é o estádio do Avaí, lá na capital catarinense. Em Curitiba também eu passei pelos 2 estádios, aliás, até pelos 3, né? Não dentro desse terceiro, mas o estádio do Paraná Clube, que na época não estava na primeira divisão, o estádio do Dorival de Brito, é bem central, fica logo atrás do terminal rodoviário de Curitiba, então assim que você já desembarca na capital paranaense, você já dá de cara com o estádio Dorival de Brito, mas efetivamente lá eu conheci o estádio Couto Pereira, que é o estádio do Curitiba, e a Arena da Baixada, a antiga Arena da Baixada, antes também da reforma para a Copa do Mundo. Uma curiosidade da viagem para Curitiba, foi o ingresso mais caro que eu paguei nessa viagem, na época, em 2011, todo mundo, quando eu conto, pensa que é na Arena da Baixada, que é disparadamente o melhor dos estádios que eu fui, e na verdade não foi no Couto Pereira, então é até engraçado, o Couto Pereira já é um estádio antigo. Em São Paulo eu tive em 2 estádios também, né, no estádio do Morumbi, no jogo contra o São Paulo, e no jogo contra o Corinthians, no Pacaembu, que na época o Corinthians estava liderando o campeonato, o estádio estava bem cheio e foi bem bacana, foi uma das poucas vitórias que eu vi do Cruzeiro nessas andanças em 2011. Todo mundo sabe, o Cruzeiro estava bem capenga naquela temporada, tanto que brigou pelo rebaixamento e acabou escapando naquele clássico histórico de 6-1 no final da temporada.
Passei por fora ali do estádio da Portuguesa, né? Também em São Paulo, na Marginal Tietê. É próximo também da rodoviária de São Paulo, do terminal do Tietê. Vi por fora também o estádio da Portuguesa. No Rio de Janeiro eu fui, na época o Maracanã já estava em obras, né, para a Copa do Mundo. Visitei o Engenhão no jogo contra o Fluminense, mas no Rio de Janeiro eu acabei, por questão de segurança mesmo e por não conhecer o lugar, e o Engenhão fica num lugar assim já afastado, né, Já fui lá, já é um lugar bem distante. na zona oeste do Rio de Janeiro, e acabou que eu tive que ir de táxi, né, da rodoviária pro Engenhão, e na época já era uma facada. Eu fico imaginando como é que tá hoje. R$50 só da rodoviária até o Engenhão, e foi muito bacana também conhecer o Engenhão e São Januário. São Januário eu não recomendo pra ninguém, viu? São Januário também é afastado, mas São Januário fica num lugar muito perigoso no Rio de Janeiro. Fica nas favelas mais perigosas que tem lá. Isso, tá na beira da barreira do Vasco, né? Que é uma das favelas. Se errar lá, é perigoso. Ah, já era. Também fui de táxi pra lá, dessa vez do aeroporto até o estádio do Vasco. Na época eu aproveitei uma promoção aérea e tal, e acabei indo de avião pro Rio de Janeiro nessa segunda oportunidade. Tive também no Serra Dourada, em Goiânia, no jogo contra o Atlético Goianiense, e foi muito bacana também. Dessa vez para Goiânia também eu acabei indo de ônibus, então foram 12 horas de viagem até Goiânia. Um jogo fraco, a beça, tanto do Cruzeiro quanto do Atlético Goianiense, que acabou vencendo a partida. Torcer, como você falou que não era para rebaixamento, era o sonho de uma Série D, repetir uma viagem que a gente fez em 2012, mas daqui a pouco o Silvio vai contar para ela que a gente vai continuar nossa receita. Então, daqui a pouquinho o Silvio volta contando a história onde foi eu, o Silvio, Moisés, Daniel e Gustavo, montamos nós de amigos para acompanhar agora aí na Série D. Pra ela quem? Pra ela quem o quê? Você falou, vou contar pra ela? Pra ela, receita. 20 minutos depois de cozinhando em fogo baixo, o frango chega a esse ponto aqui. Nesse momento você já pode desligar e vamos para o segundo passo da nossa receita. Continuando a nossa receita, vamos para o segundo passo. Na batata vamos acrescentar o ovo. Tudo bem, até chegar numa massa bem homogênea aqui. O ovo com as batatas. Igual. Ah, obrigado. Que é? Homogêneo. Pega o salheiro para mim, por favor, Cássio. O que é? Mais conhecido como negão. É, o famoso negão. E aqui no meio acadêmico está um período de frango, então caso o Silvio me pegar chamando de frango, não se expande, sou eu. Um frango cozinhando o outro. Vamos acrescentar uma pitadinha de sal, Ué, Greda. A cerveja tá boa, viu? geladinho. Bravo, patrocinando a gente. Esse barulho foi o nosso amigo chutando um balde ali, né, que não podia. Parece. Fabrício. Agora ficamos, depois de mexer o ovo, a massa ficar bem homogênea, nesse ponto aqui. Agora, junto na batata, acrescentamos o frango. Misturamos bem, até ficar outra mistura homogênea, igual. Obrigado. Olha o sinal. Não, como que é isso aí? Não, olha o sinal. Então, Eu comi isso aí do jeito que tá. Depois a parte mais demorada, que é fazer os bolinhos de todo mundo. a minha mão tá suja. Conta comigo não. Quer ver se esse trem vai grudar. Mistura bem até ficar mais ou menos nesse estilo aqui. Reserve por aproximadamente 20 minutos para esfriar, para a gente formar o bolinho. Brinde ao nosso primeiro programa. Parça gourmet. Parça Gourmet aí, primeiro dos muitos, assim espero. Chupa, Rafael. Abraço. Te amo, viu amor? Voltando, Silvio, continuando com o Silvio aqui, para contar aquela história louca de 2012, acompanhando o Guarani. Fomos à Volta Redonda e várias outras cidades, Nova Serrana também. Conta um pouquinho, Silvio, como é que foi aquela viagem louca A nossa? Série D foi muito bacana em 2012, né, Frango? O Guarani tinha 30 anos que não disputava um campeonato nacional, então a boa campanha feita no Mineiro credenciou a equipe daqui de Divinópolis para esse campeonato nacional pela primeira vez, então, em 3 décadas.
Eu, como sou natural aqui de Divinópolis, e torcedor do Guarani, desde que me dou por gente, eu vi uma oportunidade muito bacana de poder acompanhar o Guarani contra outros adversários, né? O Guarani sempre tem aquele calendário curto de 3 meses, só o Campeonato Mineiro, sem o segundo semestre, e sempre aguardando a próxima temporada para disputar um novo Campeonato Mineiro. Então eu vi como uma nova oportunidade até de expandir o nome do Guarani e da cidade nesse campeonato de 2012. Aí veio uma ideia maluca de toda a nossa turma da faculdade, né? A gente estava no primeiro período de faculdade, tudo era festa, enfim, tudo quanto é coisa que a gente programava, o pessoal topava assim num estalar de dedo. E a minha intenção era ir à Volta Redonda, somente à Volta Redonda, para assistir o jogo, no bate-volta mesmo, ir num dia, voltar no mesmo dia, somente para assistir o jogo. A gente foi sondando a turma até juntar os outros 4 elementos dessa aventura. Mas para conseguir fechar esse 5º elemento, o Gustavo, da nossa sala também de publicidade e propaganda, só toparia essa aventura se a gente fosse primeiro para o Rio de Janeiro, capital, passar um dia lá, para depois ir para a Volta Redonda assistir o jogo. Para não ficar faltando uma pessoa e, consequentemente, mais um para dividir a despesa, acabei topando, né? A princípio, a gente ia dormir no Rio de Janeiro, aproveitar ainda o domingo de manhã na capital carioca, para seguir para a Volta Redonda depois do almoço e já ir direto para o estádio. Aí que vem o problema, o X da questão na época, né? O nosso amigo Galinácio aqui era o responsável por reservar o nosso hotel no Rio de Janeiro. Prejudicou você. E diz ele que ligou. Eu liguei lá pro hostel lá em Copacabana, disse pra ele, assim que ele chegasse no Rio, tinha que ir direto pro hotel, que não precisava de reserva. Chegamos em volta umas 6 e pouco. 6 e pouco da manhã do sábado. Quem disse vamos pro hotel? Vamos pra praia. Direto pra praia, né? Ele só tentou chegar no hostel lá, por volta de umas 6 horas da noite e já não tinha mais vaga. Então a culpa não foi minha. Tava tudo lotado, né? Eu avisei antes que Daniel, assim que chegasse lá tinha que... nosso amigo Daniel quase decepou o nosso amigo Frango aqui, por conta dessa Por 2 vezes também tem a história do quiosque que o Silvio vai contar também. pequena questão, né? No meio da tarde, esse cidadão aqui acaba dando um sumiço. Do nada, assim, sumiu, a gente tava A andando... princípio eu nunca tinha ido ao Rio de Janeiro. Pois é, e some, assim, sem avisar ninguém, pra onde estava indo e tal. A gente se preocupou porque a responsabilidade do hotel era dele, então o que a gente pensou? Não, ele foi dar uma voltinha aí pra ver se acha um outro hotel pra gente dormir aqui, né? Já tava chegando no final da tarde e tal. Nisso ele ficou umas 2 horas ausente, a gente começou a ficar preocupado, principalmente o Daniel, né? O Daniel adora o frango, o Daniel ficou apavorado. Daniel, o Brett vai estar aqui, viu? O Brett vai estar aqui, Daniel. E o Daniel ficou apavorado com o sumiço do frango, com a possibilidade de a gente chegar em Divinópolis sem ele, enfim. E a gente não podia sair do lugar, né? Porque a gente tinha combinado de ficar ali para não perder do outro. Mas não, já não pode sair daqui, que ele vai voltar para esse lugar aqui onde a gente estava, né? E ficando esperando. Do nada ele aparece com um sorriso de orelha a orelha. Eu pensei, opa, pelo menos uma notícia boa, né? Acho que ele arrumou o hotel. Que nada, a gente chega lá, meu filho, onde é que você tá? Onde é que você tá? Tava ali no quiosque da Globo vendo os produtos do Big Brother. Não, me ajuda, né? Em vez de estar procurando um hotel, o cara tava passando essas 2 horas no quiosque da Globo, no calçadão, no posto 5, se não me engano, um pouco pra frente do local onde a gente tava. O Daniel queria matar isso errado, de novo. Então, o que a gente decidiu foi o seguinte: entrar no carro, depois de um dia inteiro na praia, todo Sem mundo... tomar banho, sem tomar banho, sem nada, sal. cheio de sal, areia, impregnado de suor, todo mundo de volta pro carro. A gente foi pra Volta Redonda no mesmo dia, no sábado. Aí lá foi muito mais fácil, né? Na cidade turística e tal, a gente achou o hotel. Todo mundo foi... Aí foi briga pra quem ia tomar banho primeiro, né? Daí entramos num consenso lá também. Conseguiu que todo mundo tomou seu banho, tava dormindo, e esse aqui não queria dormir não. Normal. Né? Todo mundo dormindo e lá folheando um cardápio de uma lanchonete que tinha lá em cima do frigobar, que fazia entrega lá no hotel. Só Franco, vamos dormir, tá na hora e tal, todo mundo cansado, eu quero comer. Aí lá vai ele ligar na lanchonete, ainda pediu um sanduíche E enorme. acabou todo mundo pedindo sanduíche depois. Pediu o tal do sanduíche, eu tô até derrubando a lata, pediu o tal do sanduíche.
tava no sanduíche, enquanto ele não comeu o sanduíche, não queria dormir. Acabou que eu fiz companhia pra ele e tal. A gente passou a Um noite sanduíche beleza. muito bom, grande e barato. Sem propaganda. Não, mas eu não tô falando o nome do cara, não Não, sei. Jack. Eu já nem lembro o nome. É, só sei que o sanduíche era grande, bom e muito barato. Uns grandes, muito bom. Mas o treino é bom. Enfim, aí dormimos até umas 10 horas da manhã do domingo, o jogo era 4 horas da tarde. Aí fomos pro estádio, 4 horas da tarde, chegamos 3 alguma coisa, tinha pouquinho gente no estádio. A gente chegou a fazer barulho, né? Como se a gente estivesse chegando no Farião, cantando e tal, o nome do Guarani. Aí veio um cidadão lá querendo intimidar a gente. Falou assim, se eu fosse vocês, não chegava assim não sei o que tá pessoal. Isso aqui é barra Isso pesada. daqui é barra pesada, não sei o que tem, isso aqui tem. Era mais pra intimidar, né? Depois veio um senhorzinho, muito gente boa, veio e tal, nos cumprimentando e parabenizando a gente de sair de Divinópolis para ir apoiar o Guarani. Acabou que a gente viu um jogo muito ruim. Uma Série D, né? Times bem inferiores do normal. Acabou que ficou 0-0 o jogo, mas nós 5 fizemos mais barulho que os outros 115 torcedores, que deu um total de 120 pagantes lá. 137 presentes. E a gente fez mais barulho que o restante era mais espectador, tava todo mundo sentado assistindo e tal, e a gente gritando até ficar rouco, apoiando o Guarani. E a curiosidade é que a gente ficou num ponto estratégico na arquibancada, a gente tava logo abaixo da cabine da Rádio Minas, onde o Everton estava narrando na época, o Everton hoje na Band, na época ele estava na Rádio Minas narrando e captando o nosso apoio ao Guarani, né? Então, a gente próximo do microfone dele, então dava essa captação muito boa aqui para o pessoal que estava ouvindo aqui em Divinópolis, que nós 5 estávamos lá, fez questão de apresentar nós 5, falar o nome de cada um, enfim, que estavam lá apoiando o Guarani. E foi muito bacana fazer essa... Só foi 5 lá no Guarani? Do Guarani nós 5. Só nós 5. O Frango nos representou no jogo aqui em Divinópolis. Por coincidência, o senhorzinho que nos apresentou o estádio lá em Volta Redonda veio para torcer pelo Volta Redonda aqui em Divinópolis. E entregou para o Frango 2 fotos que ele tirou da nossa turma lá no estádio. Revelou e entregou para ver aqui, ó. O registro da presença de vocês lá em Volta Redonda é um presente nosso para vocês. Foi muito bacana acompanhar também esse trabalho do Guarani num campeonato nacional após 30 anos. No final das contas foi o lanterna do grupo, não conseguiu a classificação, mas foi de muito orgulho acompanhar tudo isso. Não. Agora, depois dessa longa história muito bacana, vamos dar sequência à nossa receita, que já deve ter estreado. Vamos fazer o bolinho agora. Vai dar B.O. isso aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí, Rafael, ó. Observa aqui, ó. Tá vendo, né? Tá vendo que amor? Se perder depois, você sabe, Você né? sabe que deu problema. Vai no bolinho de alguém. Quem morder é o premiado mesmo. Não. Depois de modelar os bolinhos, você passa na farinha para empanar. Essa farinha que a gente está usando, ela já é pronta para isso. Não precisa passar no ovo e nem na farinha de rosca. Mas caso você preferir, pode passar na farinha de rosca ou no fubá. Passa no ovo, depois passa na farinha de rosca. Ou como eu disse, no fubá. Ou também, se preferir, pode passar desse jeito e colocar para assar. Sem passar aí na farinha, coloca para assar. O ponto é mais ou menos umas meia hora que leve para chegar no ponto ideal. Depois do óleo bem quente, colocamos os bolinhos para fritar. Também acho. E assim encerra a nossa primeira receita do nosso primeiro vídeo. Tá aqui a receita pronta, o nosso bolinho de frango, que daqui a pouco vamos degustar. Agradecer ao Silvio pela participação mais que especial. Muito obrigado, Silvio, pelo conseguir para nós essa entrevista e contar um pouquinho da sua história. Muito obrigado mesmo. Bate-papo bem bacana, Fabrício. Prazer estar aqui com você e começar a idealizar, concretizar esse projeto de vocês. Espero que dê certo daqui pra frente. Eu que agradeço ter vindo aí. Antes, dá uma aprovada? Se ficou bom ou ruim, mas o que você achou? Oi, esse é verdade, né? Ninguém experimentou. Se tiver ruim, pode falar. Olha lá. Muito bom. Não, pode falar não, você mente, se tiver ruim, você vai ficar É sério, tá muito bom. Valeu mesmo, viu? Tem futuro. Então, muito obrigado. A receita tá na descrição do vídeo, então, pessoa, quem tiver gostado, dá um like aí pra gente.